Quando a voz do Senhor chama, sempre exige a adaptação a novas coisas aparentemente fáceis, que se tornam difíceis, ou aparentemente difíceis, que se tornam fáceis. Será da nossa responsabilidade encontrar os meios e os recursos para conseguirmos obedecer aos seus santos mandamentos. Ninguém pode imaginar a convulsão nas famílias sendo levadas como prisioneiros para o meio de uma nação pagã. Isso aconteceu com o povo do Convênio, antes e depois de Lei ter vivido em Jerusalém. Aprendemos muito com o exemplo da família de Lei. Nefi, consciente das dificuldades que enfrentava com seus irmãos ao serem mandados irem buscar as escrituras a Labão, em Jerusalém, inspirou seus irmãos com a firme e inamovível decisão de seguir em frente, pois Deus sempre prepara um caminho pelo qual suas ordens podem ser cumpridas. Nefi não fazia ideia que teria que entrar pelas portas de Jerusalém, sozinho, de noite, e a rastejar para não ser visto. Muitas vezes me questionei no passado porque o Senhor mandou Mormon escrever no livro de Mormon o exemplo da conversão de Lei. É certo que tudo dependeu de sua eleição diante de Deus, mas para além disso eu pressupunha que em algum dia no futuro, todos e cada um de nós seríamos desafiados a fazer o mesmo, precisando do nobre exemplo de Lei para conseguirmos largar tudo e ir com a família para dentro do deserto ou ficar desprotegidos na destruição como aqueles que não obedecem ao Senhor. Lembrem que o primeiro Lei foi a pregar destemidamente ao povo do Convênio. Entretanto, o Senhor estendeu até ele o poder de libertação. Então Lei foi primeiramente sozinho com sua família para dentro do deserto. A sua prova de fé foi total. Lembrem que Lei não foi sozinho para dentro do deserto por sua própria vontade, mas pela bênção do poder de libertação que está no Senhor para todos aqueles que lhe são fiéis. Lembrem que Lei foi a pregar sozinho em meio a outros profetas que Deus levantou para pregar o arrependimento antes da destruição. Lei colocou tudo na mesa do sacrifício pessoal. Ele era um reconhecido escriba do rei de Zedequias. O seu estatuto social não foi suficiente para que o povo prestasse atenção e se arrependesse. Não foi suficiente que Lei simplesmente soubesse da destruição que viria sobre a cidade. O Senhor não lhe revelou essas coisas pelo poder do Espírito Santo para que Lei se confortasse com o conhecimento singular que tinha recebido, mas para o impulsionar a agir. Lei certamente ficou muito feliz por ter sido escolhida a saber coisas tão grandiosas, mas imediatamente a tristeza de saber a condição de seus semelhantes o impulsionou e motivou a ir rapidamente a dar as terríveis boas novas ao seu povo, pregando tudo que se iria abater sobre aquela grande e majestosa cidade, com o seu glorioso templo, a grande cidade do povo do Convênio, Jerusalém, se não voltassem para Deus. Hoje igualmente vemos entre os santos dos últimos dias, por entre todas as igrejas da restauração, surgidas da grande divisão havida após o assassinato de Joseph Smith, se sentirem protegidos como o povo do Convênio, com seus templos e ordenanças do Evangelho a eles ministradas. Eles são o fruto do primeiro convite e têm abençoado a terra com seus bons exemplos. No entanto, isso não é suficiente hoje, pois eis que uma destruição também é declarada em nossos dias e nos dias vindouros que sobrevirão sobre as cidades e nações do mundo. Seus convênios estão ratificados pelo Santo Espírito da promessa. E como poderão ser reconhecidos seus convênios se agora voltam suas costas ao próprio Filho de Deus, que os tenta resgatar por um segundo convite através das instruções do livro selado que contém as palavras de Cristo? Suas esperanças estão agora condicionadas a darem ouvidos à ministração atual dos céus, cujos efeitos estão descritos em Doutrina e Convênios 85. Foi o Senhor que fez saber acerca de sua endemia espiritual, que foi agora representada diante de seus olhos como uma doença desoladora ou a morte que virá se não se curarem dessa condição espiritual. O Senhor dá um tempo curto, levanta um profeta como Moisés, que como seu porta-voz declara hoje as novas palavras de Jesus Cristo, o Senhor, nosso único líder. Tal como nos tempos de Lei, ninguém pode voltar as costas, ou tapar os ouvidos, ou fechar os olhos para não ver, não compreender, não receber. Todos os que recebem bem um profeta na qualidade de profeta, recebem as honras de profeta. Quem rejeitar a nova mensagem dos céus, ou como no passado, atentarem contra os profetas de Deus, recebem a vingança de um Deus justo. Serão destruídos com sua semente da face da terra, como nos dias de Noé.
e perderão por eternidades de sofrimento sua grande oportunidade de avançar em mundos de glória nos mundos vindouros. Encontramos na família de Leia exemplos típicos de pessoas que poderiam ser qualquer um de nós. Cada um de nós pode, em algum momento de sua vida, ser como Lamã, ser como Lemuel, ser como Sam, ou até como Nefi, ou Jacó, nascido no deserto. Aqueles que o Senhor pré-ordenou desde a fundação do mundo para serem governantes, mestres e professores de seus irmãos, serão os primeiros a dar um passo em frente dizendo: Eis-me aqui, Senhor. Tal como cada um dos familiares de Lei, todos nós também teremos que tomar decisões mais ou menos fáceis ou mais ou menos difíceis. Tal como sua família, também enfrentaremos muitas dificuldades e muitas alegrias. Tal como Lei ou Nefi, também nos poderemos encontrar sozinhos em nossa missão divina. Tal como sua esposa Saria, as esposas também poderão achar que somos visionários. Na verdade, nos foi requerido pelo Senhor a valorizarmos, fazer todo o bem a nosso próximo com os olhos fitos na glória de Deus e não em nosso próprio proveito, nem com recompensas imediatas. E que maior bem do que levar aos outros as boas novas da nova administração dos céus em nossos dias. Muitos murmurarão ao serem conduzidos para dentro do deserto, onde o prestígio e reconhecimento social ou condição financeira não terão nenhum poder para fazer distinção um de outro, como do Senhor nos foi requerido. Ele nos leva para dentro de um deserto por causa de sonhos e visões, ministração de anjos e revelações através do seu Moisés. Os irmãos de Nefi, Lamã e Lemuel, em sua confiança de um futuro promissor, de uma vida estável, confortável e de reconhecimento social, não conseguiam admitir que a grande cidade de Jerusalém pudesse vir mesmo a ser destruída. Hoje muitos terão a mesma dificuldade em aceitar que as calamidades que certamente ocorrerão entre as nações da terra, com o seu poder destrutivo, terão realmente efeito sobre eles próprios, se não atenderem à voz do Senhor. Todos os que têm uma perspectiva de futuro confortável e seguro serão surpreendidos ao não darem a devida atenção às palavras e convites do Senhor através do seu profeta Maurice Berger. Na tradução do livro de Mormon original, escrito pela mão do profeta Joseph Smith, comandada pelo dom e poder de Deus em sua mente e coração, Joseph traduziu as palavras de Nefi. Nefi decidiu ir perguntar ao Senhor sobre o que seu pai havia visto e ouvido. E quando o Senhor lhe mostrou, sua alma se acalmou e não se rebelou, enquanto seus irmãos pereciam em incredulidade por se recusarem a obedecer ao mandamento de orar ou perguntar a Deus. Muita tribulação se passou nos corações dos membros da família de Lei. Nefi tinha tomado a melhor decisão em seu coração. O sacrifício de abandonar Jerusalém e sua tradição e riquezas era avassalador. Mas agora, com a confirmação divina a ele, a mudança de vida proposta tão radical fazia todo sentido. Imaginem, Lamã e Lemuel e sua mãe Saria, quando deixaram para trás, abandonados, todos os seus pertences, toda a sua riqueza acumulada e todo o bem-estar dos quais em breve nada valeriam. Lei agora tinha Nefi e Sam, que seguiam sem murmurar os mandamentos do Senhor. Agora temos o livro de Mormon prestando testemunho de algo muito difícil de suportar, com uma família dividida na fé. Essa situação é regular quando os céus se abrem para abrir ou restaurar uma dispensação da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Em Doutrina e Convênios 74, o Senhor dá a conhecer o que acontecia com as famílias em Jerusalém, quando os pais se dividiam e contendiam acerca da circuncisão ou não de seus filhos meninos. A transição da circuncisão ou da lei de Moisés para a oferta de um sacrifício de um coração quebrantado e um espírito contrito, a lei de Cristo que ensina a amar, deixando os sacrifícios de animais para trás, encerrados no Velho Testamento e substituídos por um Novo Testamento, onde o próprio Deus se ofereceria uma vez por todos, era algo que não era completamente fácil de entender em cada família. Os sacrifícios e alterações que as mudanças de ministração de Deus provocam podem ser pungentes e difíceis de suportar, quando esquecemos o convênio de obedecer ao grande primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, poder, mente e força, porque eu sou um Deus zeloso. Não te encurvarás a outros deuses, às tradições ou às relações sociais e às familiares, pelas posses terrenas ou pelo estatuto social, pela incredulidade ou pela descrença. Talvez por isso o Salvador instruiu: não penseis que vim trazer a paz, mas a espada, pois filhos se voltarão contra seus pais, e os familiares de um homem serão os seus inimigos.
Ou então, aquele que não for capaz de largar filho ou filha, pai ou mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Estas mudanças de ministração dos céus também sempre são acompanhadas de um desafio maior e melhor. Quisera os homens e mulheres estivessem sequiosos de receber as palavras de Deus e esta terra voltaria a ser um paraíso. Mas em vez disso, temos de ouvir os julgamentos de nosso Pai Eterno nas Escrituras. Porque a glória de Deus é proporcionar a imortalidade e vida eterna ao homem, devemos todos estar preparados para saber. E agora, querido Pai Celeste, que desejas que eu faça? Essa atitude dos homens para com o seu Pai Eterno evitaria a ameaça de destruição de toda a humanidade por uma espada banhada nos céus, pronta a cair sobre os habitantes da terra. Também evitaria um terrível julgamento final e poderíamos todos vir a dizer como Moroni: eis que nos encontraremos no agradável tribunal de Deus. Da lei de Moisés vemos os homens serem levados de pagar as ofensas, olho por olho, dente por dente, para a proclamação do Salvador. Quando te ferirem uma face, oferece a outra face. A outra face é a da paz, a do amor incondicional, retribuir o bem por mal. Com o surgimento do livro selado, a ministração do nosso desenvolvimento muda em muitos aspectos. É da vontade do Pai Eterno que sejamos conduzidos à glória inicial, quando tínhamos uma plena comunhão com o Pai Celeste. Também recebemos o conhecimento para desenvolvermos um novo dialeto espiritual e a conhecer o nome de Deus para sabermos como nos dirigirmos a Ele. Também recebemos o desafio de desenvolver uma fé semelhante à do irmão Jared, com preciosas promessas. Também recebemos as novas palavras de Jesus Cristo pelo conhecimento dos Atos dos Três Nefitas. A extensão dos ensinamentos do livro selado não cabem num simples discurso. Precisaremos da nossa vida inteira para que o seu poder provoque uma transformação real e definitiva em direção ao alto, mesmo até sermos considerados como pedras vivas que numa perfeita comunhão edificam o templo espiritual para Deus, nosso Pai. Apesar de toda a sorte de oposição que enfrentemos, temos de conseguir fazer uma transição suave. A fórmula para conseguir começa por colocar Deus em primeiro lugar e com isso seguir a administração do rei Benjamim e seguir os ensinamentos e exortação de Moroni e seguirmos a demonstração de Nefi. Obter um poderoso e seguro testemunho do Espírito Santo sobre a veracidade do livro selado requer que o leiamos, que ponderemos, meditemos e perguntemos a Deus em oração da fé. Um poderoso testemunho será necessário para portarmos a coragem para dar o primeiro passo em cada oportunidade de servir na obra do Senhor. Começar a receber as palestras do segundo convite, frequentar as reuniões online ou presenciais, a escola dos profetas quando se adequa, podem ser parte do processo. Na verdade, a verdadeira igreja não estará jamais em nenhum edifício construído por homens, mas no único edifício construído por Deus. Nosso corpo como um templo e o Santo dos Santos em nosso coração, reservado e revestido dos sentimentos e virtudes divinas concedidas pelos céus em um coração quebrantado e um espírito contrito em humildade. Como poderemos mudar o mundo se não começarmos por nosso próprio coração? No livro selado Moroni ensina que eis que vos é chegado o tempo para rasgardes este véu que vos leva a permanecer neste tão terrível estado de iniquidade e dureza de coração e cegueira de mente. Pois as palavras que vos chegam deste registro, o livro selado de Mormon, são como a ponta dura do malho que despedaça a dureza da rocha que reveste vossos corações empedernidos por vossas tradições e como o fogo do fundidor que refina e purifica as imundícies de seus pensamentos manchados pelos preceitos dos homens. Essa é a verdadeira circuncisão, a verdadeira igreja, como Jesus e seus apóstolos ordenaram desde Jerusalém. Tal como aconteceu com a família de Lei, também aconteceu com muitas famílias em Jerusalém. E aconteceu com muitas famílias desde 1820, quando Joseph Smith começou a partilhar que tinha tido uma visão na qual Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo lhe apareceram no bosque, perto de sua casa. Também em nossos dias, vemos o mesmo padrão se repetir. Em cada família, alguém tem que ser corajoso como Lei ou como Nefi para dar o primeiro passo. Ao ouvirem falar da nova ministração do Anjo Moroni desde 2007 e o retorno das placas de Mormon, milhares de famílias santos dos últimos dias ficam atônitas e incrédulas. Como é possível que alguém possa ser ministrado em lugar do presidente da minha igreja?
Tal como em Jerusalém, uns tomam a posição de Lamã e outros de Lemuel. O vocabulário de repúdio é muito mais extenso do que os filhos de Lei usaram com seu pai. Quase todos gostam de inverter os acontecimentos e chamar de excomungados, apóstatas e outras palavras indignas para santos. Outros, pretensamente, usam as Escrituras para confirmarem a apostasia em que se encontram, dizendo com um espírito negativo que já o Senhor tinha avisado de que haveriam falsos profetas, mas esquecem-se de que os ensinamentos de Jesus continham uma importante lição. Pelos seus frutos conhecereis os verdadeiros profetas. E quais são esses frutos? As evidências e testemunhos são muitos, a começar pelas testemunhas das placas de Mormon. Também o livro selado de Mormon é uma poderosa evidência que pode ser confirmada abundantemente pelo Espírito Santo. Mas como nunca tinha acontecido antes em nossos dias de vida, temos também as novas revelações do Senhor. A revelação de março de 2020 não só atesta do surgimento da doença desoladora que estava ainda a começar a cobrir a face da terra, mas nos aponta para outras calamidades e uma guerra que será levada além do limite das nações. Agora sabemos quem são os dois líderes das nações que originariam esse conflito terrível que trará muitas dores e sofrimentos. Ninguém pode conhecer o futuro, a não ser que Deus o dê a conhecer a seus profetas. Por isso foi dito que Deus nada fará sem antes avisar seus servos, os profetas. Um profeta verdadeiro, ordenado pelo Senhor, fala das coisas como são, tanto no passado como no presente, assim como no futuro, avisando e recebe instruções diretas do Senhor do que é necessário para nos protegermos e superarmos com o seu poder libertador. Em Doutrina e Convênios 1:33, o Senhor promete isso mesmo, dizendo que seu poder estará sobre os seus santos, enquanto Satanás terá poder sobre o seu próprio domínio. Também que todos aqueles que não quiserem empunhar a espada para lutarem com o seu próximo terão que fugir para Sião por segurança. Novamente, o exemplo de Lei e Nefi são uma luz a apontar o caminho, pois diz a tradução literal do livro de Mormon que Lei teve de deixar todas as suas propriedades para trás. Para onde ia ser conduzido, nada do que possuía teria qualquer proveito. O profeta de Deus em nossos dias, Maurice Berger, deixou uma mensagem de um ano novo de esperança para aqueles que decidem viver pelos ensinamentos do livro selado, dizendo: Eu gostaria de ser arauto de boas notícias para este ano que se inicia, mas como profeta do Altíssimo, não posso mentir a seu povo. Contudo, trago revigoramento para aqueles que, ao atenderem ao comando desta mensagem, encontrarão força e ascenderão quais águias em 2022. A revelação explica dizendo: Pois eis que meu dia está às portas e se aproxima rapidamente. Quem, pois, poderá suportar o dia de minha vinda? Razão pela qual vos tenho encorajado a erigir a ordem unida, qual a arca de Noé, a vos salvar nos últimos dias. Isso só será possível caso cada um de nós, de forma individual, esteja desde já determinado a tratar com seriedade o livro selado e os mandamentos revelados que nos foram dados no tempo atual, de forma que lemos na revelação obtida entre 30 de junho e 2 de julho de 2021, sobre dízimo e consagração, no versículo 18, que diz: Por não cumprirem esses mesmos princípios, foi que decretei ao povo do primeiro convite o que temos hoje como sendo a secção 84, 23 a 29 e de 52 a 58. Sendo que, no versículo 22, o Senhor diz: Pois eis que rapidamente se aproxima a hora em que nenhum de vossos bens retidos por vós para a vossa segurança pessoal terá valor algum para a vossa salvação quando este dia chegar. Razão pela qual vos tenho encorajado a erigir a ordem unida, qual a arca de Noé, a vos salvar nos últimos dias. Este é um sinal para os santos dos últimos dias de que não basta somente sermos gratos, mas é necessário agir de imediato. É necessário escutar as novas instruções do Senhor e prontamente colocá-las em prática. Adotemos o livro selado em nosso estudo diário e diligentemente façamos tudo para que se cumpram em nós as promessas. Há muito agora revelado dos céus para aprender. O Espírito Santo testifica. Maurice Berger é o porta-voz do Senhor autorizado. Ouçamo-lo, aprendamos. O Senhor já de antes disse: seja pela minha própria voz ou pela de meus servos, não importa. Que nos possamos preparar adequadamente e nos venhamos a encontrar todos reunidos em Sião. Amém.